Daí, então, tudo bem? Sejam bem-vindas. É com muita alegria que foi preparado para receber todas vocês, tá? Só levanta a mão para mim quem participou da primeira edição, Encontro de Mulheres, no ano passado. Então sejam bem-vindas quem está vindo pela primeira vez, tá? O Encontro de Mulheres se deu ano passado. Sentimos uma necessidade dessa união entre mulheres, principalmente aqui do Centro Espírita Jesus Nazareno, e foi a qual nós tivemos essa ideia, tá? De trazer esse momento em que a gente se reúne para a gente conversar, para a gente bater papo, para a gente fazer o que a gente não faz no dia de sexta-feira, né? Que é vir para o centro, assiste uma reunião, toma um passe e vai embora, todo mundo muito correndo, né? Então esse momento de hoje é para a gente confraternizar uma com a outra, conhecer quem a gente ainda não conhece, né? Que isso faz muita diferença para a gente. Isso é muito importante. Tá? Então, assim, de início agora, eu vou chamar a Mayra, que ela vai falar sobre um projeto muito bacana, que ela deu uma bolada, teve uma intuição aí de fazer um projeto. Ela vai explicar só um pouquinho para vocês. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, o meu projeto, na verdade o nosso projeto, que agora não é só mais meu, o projeto que a gente está fazendo na mocidade, tá? Os jovens estão ajudando, que é o Guerreiros de Progotá. Esse projeto consiste na gente arrecadar itens de higiene básica. Sabonete, pasta de dente, absorvente é muito importante, para daí depois a gente distribuir isso para as pessoas que acabam que não está tendo condição de comprar, né? Porque às vezes a gente está numa dificuldade financeira, né? A gente vai mais para o alimento, né? Vai mais para o alimento, e no caso algumas pessoas acabam deixando o item de higiene básico para depois, em segundo plano. Então, eu gostaria da ajuda de todas, tá bom? Trazer absorvente, sabonete, shampoo, escova de dente, pasta de dente, tudo que é muito importante pra gente, pra trazer, porque daí a gente vai arrecadando, daí a gente vai fazer os kits e vai daí distribuir em conjunto com o CRAS, né? O CRAS vai trazer aquelas pessoas que vai estar precisando e a gente daí vai distribuir para essas pessoas, certo? Segurando. Podemos continuar, Elisângela? Pelo horário, né? Vamos continuar. Então agora nós vamos nos interiorizar. Quem quiser fechar os olhos, feche, porque nós vamos nos harmonizar com a música que a Nara, a Luciana vão nos apreciar, tá bom? Vamos abrir os nossos corações para sentir a música. Espera por mim.
Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvir tua voz, teu falar, me encanto, que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha mão, Gostaram? Gostoso, né? Essa música é de Tim Vanessa, Aos Pés do Monte. Procura no YouTube, que é maravilhosa. Então nós vamos continuando. Agora nós vamos chamar a Regina para fazer a nossa prece de abertura, tá? E depois que eu dei as boas-vindas, chegaram mais gente, então se sintam acolhidas, tá? E sejam bem-vindas. Então a Regina vai fazer a prece de oração, a prece de abertura. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor, àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito da verdade, a criança ao guia, ao homem. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramai por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, Pai, com certeza do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. O seu coração, o seu pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Com o exército da montanha, nós nos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, dai-nos a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho aonde há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, e
sinceramente. Parece de cara. Maravilhosa, né? Então, agora neste momento, nós vamos chamar a Graça, né? Que é a nossa mentora na palestrante, que nós vamos conversar um pouquinho antes dela iniciar a conversa dessa parte. Pois é, né? Vamos entrevistar a Graça. Para não ficar tão formal, né, Graça? Vamos conversar um pouquinho. Fala um pouquinho de você. Fala um pouquinho em que momento da sua vida você encontrou o Espiritismo. Boa tarde. E seja bem-vinda, Graça. Boa tarde a todas. Prazer estar aqui e agradeço o convite dessa casa que sempre me recebe com muito carinho. O meu pai era espírita. Meu pai se tornou espírita aos 19 anos, a minha mãe católica, filha de Maria, uma voz lindíssima, cantava como ninguém. E num tempo em que o espiritismo tinha muito preconceito sobre o espiritismo. E ela casou-se com meu pai, mas ela disse o seguinte: se tivermos filhos, eles serão católicos. Eles vão ser batizados, que eu não quero que os meus filhos sofram preconceitos. E aí, eu e meus irmãos fomos batizados, íamos com meu pai, que meu pai era palestrante da doutrina espírita, minha mãe cantora da Igreja Católica, meu pai é palestrante da doutrina espírita. E aí eu ia de vez em quando no centro espírita, mas ia mais na igreja, só que não me atraía. Não me atraía, e estudei 7 anos em colégio de freiras, quis me rebelar, aí a diretora falou que se eu continuasse falando que eu era espírita, eu ia perder a bolsa de estudos, então, mas aí ficava, né? Ia de vez em quando lá no centro, com meu pai, e passei um tempo no movimento espírita, no movimento da Igreja Católica, só chegou um momento que eu falei, isso aqui não é para mim, não. Aí com 17 anos eu fui para o centro espírita e nunca mais voltei à igreja. E a minha mãe, depois que meu pai desencarnou, eu tinha 15 anos, minha mãe foi para o centro. Ela era médium, na Igreja Católica era considerada benzedeira, né? Aí foi para o centro e ela era médium. E assim que meu pai desencarnou, minha mãe foi para o centro e ficou até o desencarne dela. E eu a acompanhava. Ela ia para a reunião mediúnica e eu ficava lá esperando ela sair. Até que uma senhora me convidou, né? A senhora que fazia a coordenação da reunião me convidou para entrar e não saí mais. Já são mais de 40 anos, que aí as responsabilidades da doutrina começam a aparecer e a gente vai ver, pelo menos assim, no meu caso, foi tudo muito natural. As coisas foram acontecendo de uma forma natural, eu fui fazendo as opções e as escolhas como se fossem intuições mesmo, né? De uma programação já pré-determinada, ninguém forçou nada, e eu hoje olho para trás, eu já tenho cerca de 40 anos que eu estou na doutrina, e eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu, a facilidade um pouco melhor de utilizar o microfone é que a vida me levou para o rádio. Eu também, com 15 anos, descobri que eu era locutor de rádio. Eu fui descobrindo o que eu vim fazer. Aí, estamos aqui hoje, falando espírita e, olha, muito feliz por estar na doutrina espírita, apesar de todos os problemas que eu tenho na vida. Porque a gente ser feliz não quer dizer que você não tem problemas.
Ser feliz é você entender os problemas e saber que eles têm uma motivação para te fazer cada dia melhor. É isso. Então, seja bem-vinda, tá? Foi muita alegria, assim, a Adriana que a gente escolheu você, tá bom? E que tenha umas boas palavras pra gente, tá? Vou deixar aqui. Tudo bem. Calor intenso, né, gente? Eu sou uma fonte de água, assim. E vai escorregando, né? E estamos na menopausa. Mais uma motivação ainda para um pouco mais, né? Mas, então, até na minha juventude, eu considerava que Dia Internacional da Mulher era frescura. Nada como a gente conhecer a história, né? Enquanto a gente não conhece as coisas, enquanto a gente é ignorante, o Haroldo Dutra Dias, ele costuma dizer que a ignorância sabe tudo. Que a ignorância tem muita certeza. Então eu achava que era frescura. Até que eu conheci o histórico do Dia Internacional da Mulher. E hoje eu sei que o Dia Internacional da Mulher são todos os dias, né? Porque todos os dias nós ainda temos que provar alguma coisa. A gente ainda não tem essa emancipação, mesmo morando num país democrático, a gente ainda não tem essa emancipação que a gente gostaria de ter. Mas então o dia 8 de março ele é resultado de uma série de fatos, lutas, reivindicações das mulheres, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, por melhores condições de trabalho, de direitos sociais e políticos, que tiveram início na segunda metade do século XIX e se estenderam até as primeiras décadas do século XX. No dia 8 de março de 1857, exatamente no ano em que o Livro dos Espíritos veio a lume, trabalhadores de uma indústria têxtil de Nova York fizeram greve por melhores condições de trabalho, igualdade de direitos trabalhistas para as mulheres. E o movimento ele foi reprimido com violência pela polícia. Em 8 de março de 1908, trabalhadores do comércio de agulhas de Nova York fizeram uma manifestação para lembrar o movimento de 1857 e exigir o voto feminino e fim do trabalho infantil. E esse movimento também foi reprimido pela polícia. No dia 25 de março de 1911, cerca de 145 trabalhadores, a maioria mulheres, morreram queimados no incêndio numa fábrica de tecidos em Nova York. As mortes ocorreram em função das precárias condições de segurança no local. E como reação, o fato trágico provocou várias mudanças nas leis trabalhistas e de segurança do trabalho, gerando melhores condições para os trabalhadores norte-americanos. Essa história dessa queima aqui, existem algumas notícias que simplesmente fecharam o container e botaram fogo. Mas existem outras informações que foi um acidente de trabalho pelas precárias condições que ali havia, né? Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem ao movimento pelos direitos das mulheres e como forma de obter apoio internacional para a luta em favor do direito de voto para as mulheres. Vocês que são jovens, vocês meninas que estão aí, às vezes algumas assim, já estão votando, né, porque tem 16 anos, outras podem ser convidadas e não querer votar, vocês não sabem quantas mulheres batalharam para poder votar. Então, quando vocês tiverem oportunidade de votar, façam esse trabalho consciencial. Quem veio atrás de vocês batalhou muito para que vocês tenham os direitos que vocês têm hoje. Então, direito a voto, quando a gente vê assim algumas pessoas, eu não gosto de política. Gente,
Eu trabalho com políticos há 46 anos. Não sou filiada a nenhum partido político. Eu trabalho com eles, eu presto serviço para eles, mas eu não sou filiada a nenhum partido político. Mas eu garanto uma coisa para vocês: o mundo não evolui se não for através dessas políticas públicas, que hoje, graças a Deus, estão muito melhores do que sempre foram. O nosso primeiro assistente social que a gente tem conhecimento da história foi Jesus Cristo. Antes dele, não tinha assistência social. A Casa do Caminho, criada pelos apóstolos de Jesus, é o primeiro hospital que se tem conhecimento. Até a época do Cristo, se você ficasse doente, você não prestava mais para nada. Se você perdesse dinheiro, você perdesse alguma questão, algum bem, alguma coisa, acabou. Você ia lá, porque naquele vale dos leprosos não existiam só leprosos. Existiam também as pessoas que perderam poder, pessoas que perderam a amizade com o povo da época, porque lá dentro do Império Romano também se perdia poder. É como hoje em dia, né? Hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que é vereador, ele tem um status. Quando ele sai da política, ele perde status. E nós temos essas questões, lá já havia essas questões de pessoas perderem poder, perdeu o poder, acabou. E naquela época também se podia até retirar as casas, né, e tudo mais. E Jesus, então, os seguidores de Jesus começam uma nova era. Para cuidar daquelas pessoas, a Casa do Caminho recebia ex-romanos, os judeus que caíam em desgraça, recebia tudo. Então ele foi o primeiro assistente social da época. No ano de 1975, durante o Ano Internacional da Mulher, que a ONU, Organização das Nações Unidas, considerou, passou então a celebrar o Dia Internacional da Mulher em 8 de março. Olha só, começou a história em 1857. Somente em 1975 passou-se a trabalhar o Dia Internacional da Mulher. E muitas de nós ainda hoje não comemoramos, porque também não conhecemos a história. Então a gente não valoriza aquilo que a gente não conhece, a gente não dá valor. Por isso é muito importante a gente conhecer a história. Objetivo da data. Ao ser criada essa data, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países realizam-se conferências, debates, reuniões, cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir, quem sabe um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem em muitos locais, com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho, desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda tem para ser modificado ao longo da história. A gente tem acompanhado, principalmente de 2015 para cá, alguns casos extremos, principalmente em relação às muçulmanas. As muçulmanas têm sofrido muito. Tem aquela menina, alguma coisa de Malala, né? Malala, né? Que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Aquela menina foi expulsa do país dela, quase mataram ela porque ela queria estudar. Então, quando vocês, na hora de levantar para ir para a escola, não querer levantar, lembrem que tem países que as meninas não podem estudar, tá bom? Não reclamem de ter que levantar cedo para estudar. Vai à luta, porque a gente não sabe nas próximas encarnações aonde nós vamos reencarnar, né? Vai que a gente reencarne num país como esse, então vamos procurar valorizar o fato de a gente estar num país onde a gente pode, apesar de estar num corpo feminino, levantar
para uma escola, porque tem um monte de lugar que não pode acontecer isso. Conquista das mulheres brasileiras. Nós podemos dizer que no dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira. Nessa data foi instituído o voto feminino no Brasil. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de votar e serem eleitas para cargos no Executivo e Legislativo. Mas a gente sabe que ainda no Brasil, nós mulheres temos problema em votar em mulheres. Eu tenho. Eu olho isso para mim, eu ainda tenho também muita dificuldade, porque eu não voto porque uma mulher é mulher, ela vai ter que ter um histórico, ela vai ter que ter serviços prestados. Eu não voto em alguém só porque é do sexo feminino, do sexo masculino, porque é bonito, porque é feio. Então vai ter que me convencer, vai ter que ter serviço prestado para receber meu voto. Eu penso que isso é a gente fazer a coisa correta, fazer a coisa certa. Mas nós ainda temos muita dificuldade em lidarmos com as outras mulheres. É muito interessante, existem aí várias pesquisas que as mulheres, quando elas vão para um evento, elas não se vestem para os homens, elas se vestem para as mulheres. Porque elas sabem que elas vão estar concorrendo com outras mulheres. Então, quando a gente não tem assim, uma autoestima, quando a gente não tem autoconhecimento, a gente tem muita preocupação com isso, né? Porque é muito comum a gente ver as companheiras nos criticando, nos observando, tirando tudo de errado que a gente tem, e ao invés de olhar pelo que a gente já conquistou, a coisa boa que a gente já fez, que a gente já realizou. Nós ainda, mulheres, temos esse tipo de dificuldade. Às vezes é muito mais fácil relacionar com os homens, que eles conseguem nos ver com olhos melhores do que as companheiras. Então, nos dias atuais, é claro que as conquistas da mulher em alguns países são grandes, mas em outros países como Irã, Iraque, Afeganistão, Índia, vários países africanos, nascer em um corpo feminino não é nada fácil. Já podemos ver muitas mulheres na política, à frente de grandes conglomerados financeiros, empresariais, mas também temos ainda que conviver com os feminicídios quando a mulher deseja terminar uma relação. Nós tivemos aí alguns dias aquela brasileira que estava aí fazendo com o marido um passeio na Índia e sofreu estupro coletivo. Então, existem muitos homens que ainda veem a mulher simplesmente como uma mercadoria barata para o simples desejo que ele tem de fazer sexo e pronto, acabou, sem nenhuma valorização, né? Mas vamos agora, então, para a mulher na doutrina espírita. A gente deu uma viajada aí nessa questão da mulher no mundo e no Brasil, a mulher na doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, capítulo Pluralidade das Existências, item Sexo dos Espíritos, questão 200. Os espíritos têm sexo? Resposta dos espíritos a Kardec: não como o entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles há amor e simpatia baseados na identidade do sentimento. Questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem, nova existência, pode animar o de uma mulher e vice-versa? A resposta dos espíritos: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e mulheres. Questão 202. Quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Resposta dos espíritos: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Comentário de Kardec: os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Tem um livro que chama Eustáquio, psicografia de Carla Schutel.
esse livro ele traz a história de um único espírito em 17 reencarnações. E a primeira reencarnação dele começa na Primeira Guerra Mundial, não, antes, nas Cruzadas, na época das Cruzadas. Ele começa fazendo uma grande matança, né? Era um espírito muito violento e que tinha, no plano espiritual, companheiros tão violentos quanto ele. E ele provoca grandes tragédias por onde ele passa. E quando ele retorna ao plano espiritual, ele retorna para esse mesmo grupo, que é um grupo muito violento. E ele vai passando de encarnação em encarnação, vai melhorando muito pouco nas encarnações, mas o boom evolutivo espiritual dele é quando ele renasce como uma mulher. A primeira reencarnação dele como mulher, depois de várias encarnações em corpo masculino, é daquelas assim, daquelas mulheres ainda com muita dificuldade para se assumir como mulher, né? E acaba passando por estupros, porque ele como homem também provocou muitos estupros. E ela passa por estupro, nasce uma criança de um desses episódios, só que ela não aceita, ela rejeita a criança e acaba desencarnando numa condição bastante difícil. E retorna para a segunda reencarnação como mulher na Itália, aí já muito mais suave. E nessa segunda reencarnação, ela vai encontrar os seus estupradores. Um ela casa, 3 ela recebe como filhos. Gente, evolução espiritual não é fácil não. Não é fácil não. E com o tempo, e eles transformam a vida dela no inferno. Porque são inimigos, né? São inimigos do passado. E depois que os filhos estão adultos, aparece uma criança na porta da casa dela, que ela acaba adotando. E quem é essa criança? O espírito que ela rejeitou na reencarnação passada. Mas essa reencarnação dela, essa segunda encarnação como mulher, desse espírito, dá um ganho para ela de espiritualidade muito grande. E a partir daí você vê a mudança. Aí começa a evolução. Aí começa a renascer como religioso, mas assim, aquele religioso que já reconhece Jesus. E começa a evolução. E vem, a última reencarnação, aí sim, é na época da Primeira Guerra Mundial, nasce aqui no Brasil. E já tinha surgido a doutrina espírita, os pais eram europeus que tinham vindo aqui para o Brasil e tem condições de mandar esse espírito para a Europa para fazer medicina. E manda, eles já são espíritas, manda para lá, ele já era espírita e ele acaba se formando e não vem mais para o Brasil, fica por lá. E aí quando explode a Primeira Guerra Mundial, vai para a região aonde ele cometeu muitas atrocidades agora como médico. Esses médicos da Cruz Vermelha, e pelas mãos agora desse médico, muitos daqueles em que ele feriu, retorna para que ele possa amenizar as dores que ele provocou. E aí a gente pensa, né? Quando alguém chega muito ferido para a gente quer mandar para longe, cuidado. Eu não quero ter contato com esse tipo de história. Às vezes é alguém pedindo que eu refaça aquilo que eu cometi de erros em vidas passadas. Então esse livro, Eustáquio, vale a pena a gente conhecer mais, porque você começa a entender melhor, num livro só, as várias faces reencarnatórias que todos nós percorremos, o caminho ascensional
que a gente percorre para alcançar a iluminação espiritual. E ainda no livro dos Espíritos, na parte 3ª das leis morais, no capítulo da lei da igualdade, a gente encontra o item direitos do homem e da mulher. Questão 817. Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? E os Espíritos respondem a Kardec: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Os Espíritos devolvem um questionamento a Kardec. Questão 818. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? A resposta dos Espíritos: do império justo e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Questão 819. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca que o homem? A resposta dos Espíritos: para lhe assinalar funções particulares. O homem é para os trabalhos rudes, por ser o mais forte. A mulher para os trabalhos suaves e ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. Mas com o passar dos tempos, foi modificando. Nós não estamos mais no século XIX e hoje a gente sabe que muitas mulheres fazem o serviço de homens tranquilamente, sem medo de ser feliz. Apesar que, graças a Maria, não sai por aí carregando saco de cimento sem Deus. Se as mulheres quiserem fazer isso, o problema delas. Eu não quero não, gente. É muito peso. Questão 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? A resposta dos Espíritos: Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para servir dele. E Kardec faz um comentário: Deus conformou a organização de cada ser as funções que deve cumprir. Se deu à mulher uma força física menor, dotou-a ao mesmo tempo de maior sensibilidade, relacionada com a delicadeza das funções maternais e a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então, a gente tem funções para aprender em corpos masculinos e em corpos femininos. E a gente precisa aprender a se perguntar isso. Por que eu estou reencarnada no corpo feminino? O que eu devo aprender aqui? Ao invés de a gente ficar brigando tanto, a gente briga, às vezes com as condições. Eu queria nascer onde? Não. Depois que eu comecei a estudar mais profundamente espiritismo, feliz na condição feminina. Porque eu não sei aqui, mas pelo menos os atendimentos fraternos que a gente faz no Camilo para Mariana, com os homens, como os homens têm dificuldade com as suas próprias emoções. Como os homens têm dificuldade de se entender, de falar de si mesmo, de se expor. Como eles precisam ainda dessa capa de baixo, do fortão, do que não arruma a cozinha, do que não arruma a cama, do que não acorda no meio da madrugada para cuidar de filho. Como eles precisam ainda disso. E nós mulheres temos responsabilidade sobre isso. Porque criamos também os meninos, ainda hoje, a gente já vê muita mãe cuidando dos seus meninos de uma forma diferenciada. Mas a gente vê ainda mães tratando os seus bebês machos como de cristal. Não pode arrumar uma cama, não pode, como se não fosse membro de uma família. O Divaldo tem uma fala muito interessante. Ele fala, mas todo mundo não mora na mesma casa? Cada um tem que ter sua responsabilidade. Qual o problema de um filho arrumar uma cama, ajudar uma mãe cansada? E qual o problema, de uma menina, de repente, ajudar o pai também? Nenhum problema. Todos moram numa casa, todos devem ter as suas funções específicas para que uma família funcione bem. Então, a gente precisa
pensar, porque nós mulheres muitas das vezes acabamos estragando os nossos meninos. E aí eles seguem pela vida com problemas emocionais seríssimos, de relacionamento, de não conseguir falar em público. As mulheres, principalmente, a partir de todo esse processo de repressão que a gente viveu, o que aconteceu? Hoje, principalmente no ensino superior, quantas mulheres tem nas faculdades e quantos homens tem? A mulher foi à luta, né? A mulher se formou, fez as suas faculdades, fez seus mestrados, seus doutorados, seus PhD, acabam ganhando mais que o homem, aí o homem não aceita, quer acabar o casamento porque você ganha mais do que eu. Mas não. A gente utilizou a repressão para avançar. E eles agora não aceitam que a gente tenha toda essa liberdade, né? Como assim? Você ganha mais que eu, você compra um carro melhor que o meu, aí não quer que dirija o carro melhor, complicado, né? Nós temos a questão 821. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as do homem? A resposta dos espíritos, sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. E essa resposta também tem que haver com a época de Kardec, quando a principal função da mulher era ser mãe. Eu lembro de o professor Carlos Eduardo, que sempre vinha fazer palestra nos meses espíritas, na jornada espírita de Jacarezinho, e ele sempre falava assim: o homem espírita, quando ele se torna pai, ele deve aprender a levantar de madrugada para cuidar dos filhos. Porque a mulher fica durante 9 meses ali com aquele contato com aquele espírito que está chegando, que você não sabe quem é. Você não sabe as vivências daquele espírito. Então a mulher, ela tem esse contato. Ele, como não tem esse contato, o que ele deve fazer? Assim que a criança nasce, ele passar a ter esse contato, para já ir desde quando a criança nasce e acalmando às vezes os problemas que vêm com aquele espírito, porque geralmente, na maioria das famílias, a gente tem os espíritos afins, mas nós temos muitos inimigos que renascem nos nossos lares. E a partir do momento da gestação, a partir do momento que essa criança nasce, é no período da infância que nós podemos acabar com muitas rusgas entre espíritos. Porque um espírito que não foi amado numa existência passada, a partir do momento que ele sinta-se aceito numa família, pode haver uma grande modificação. Já desde o início, se os pais prestam atenção nesse espírito, vê as suas tendências e começa a trabalhar, ali já pode haver uma grande modificação, tanto da parte da mulher quanto da parte do homem. Questão 822. Os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser igualmente diante da lei dos homens? A resposta dos espíritos é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não querereis que se vos fizessem. Kardec prossegue perguntando: segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? A resposta dos espíritos: de direitos sim, de funções não. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha para a barbárie. Os sexos, aliás, não existem senão na organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles sob esse aspecto, e, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Às vezes, nós, mulheres, ainda queremos viver como as nossas bisavós. Gente, civilização, tudo avança.
Não, a lei de progresso, ela não está no livro dos Espíritos por um acaso. Às vezes a gente quer viver como as nossas bisavós, a gente quer educar os nossos filhos como as nossas bisavós. Não dá mais. É que às vezes nós somos as bisavós reencarnadas, né? É por causa disso que a gente quer fazer tudo como as bisavós, que a gente talvez sejamos elas encarnadas. Mas nós precisamos caminhar com a atualização. Existem princípios que a gente não deve modificar, como respeito ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É claro, eu acho muito lindo, eu tenho algumas pessoas na família que até hoje pedem bênção. Eu acho lindo isso. Crianças, jovens, e chegam, tia, bênção. Eu acho maravilhoso. Essas coisas eu acho lindo você continuar com elas. Mas tem situações que não dá mais. E a gente precisa fazer esse trabalho interno, que a civilização faz parte da lei do progresso. Nós precisamos evoluir, né? E aqui eu trouxe uma questão que a gente não para muito para pensar, mas que está dentro de mim, está dentro de você, está dentro dos meninos, dos rapazes, dos homens. Ânima e ânimos. Aí vocês lembram daquela música do Pepe o Homem? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino? Ânima e ânimos. A ânima e o ânimos são descritos na Escola de Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung, como parte de sua teoria do inconsciente coletivo. Na teoria de Jung, a ânima compõe a totalidade das qualidades psicológicas femininas inconscientes que um homem possui, e o ânimos, as masculinas possuídas por uma mulher. Todos temos. Todos nós, às vezes, temos alguma atitude masculina que a gente não esperava. E todo homem também, de repente, tem lá seu minuto de ternura, de delicadeza. Tem. Às vezes eles não querem, né? Mas tem. Nós temos muitos casais em que a mulher se comporta muito mais como ânimos, em que é mais decidida, toma a frente das coisas, resolve, e o homem é mais ânima, mais devagar, se deixa ser levado, ser conduzido pela mulher. Tem muito disso. E às vezes a gente fala, né? Ela toma atitude. É tão bom ser levado, né, por uma mulher que faz as coisas, que resolve as coisas. E aí, eu vou deixar uma questão para vocês, para ser pensado. Vocês não precisam responder, não. Vou deixar para cada um aí, nessa questão da situação. Porque o Carl Gustav Jung, ele fala muito do inconsciente, né? Do inconsciente coletivo, que são os arquétipos e tudo mais. Só que a Joana de Ângeles diz o seguinte: inconsciente é lembranças de vidas passadas. É a reencarnação dentro de nós. Então, a mulher de hoje já reencarnou como o homem de ontem, e o homem de hoje já reencarnou como a mulher de ontem. Eu vou deixar isso para vocês pensarem, não precisa responder. Muito obrigada pela atenção, pelo convite. Muito obrigada. Obrigada, Graça. Bastante reflexão, né? Bastante questões que muitas das vezes na nossa vida a gente fica se perguntando, né? Não é o porquê, é para quê. Tá? Então vamos seguindo. Elisângela, vamos animar um pouquinho? Vamos fazer um sorteio? Quem quer sorteio? Quem gosta de sorteio? Vamos! Elisângela, vamos. Aquela lista, todos assinaram a lista na hora que vocês chegaram?
Todas assinaram? Não, Nara? Vai lá. Corre. Vamos lá. Mais um momentinho aí para todo mundo assinar. Ganhar uma prenda. Graça, por favor. Cadê a Graça? Não escapou ainda não, Graça. Não terminou. Então aqui é uma lembrancinha para você, tá? Por ter vindo tão longe, viu, gente? Ela veio de Cambará, tá? Para dar as palavras aqui pra gente, tá bom? Obrigada, Graça. Obrigadão. Nossa, obrigada. Então a Elisângela aqui vai fazer um sorteio. Todas. Cadê a Nara? Já colocou o nome, Nara? Falta mais alguém para assinar? Mais alguém, gente? Todo mundo assinou? Aí, Nara. Nara, já aproveita aqui então para tirar o número aqui, Nara. Olhinho fechado. 43 participantes, hein, gente? Olha! Número 36. Vera Alice, a primeiro brinde dessa tarde. Obrigada, Vera. Muito obrigada, viu? Mais um, Elisângela. Vamos lá? Tem bastante coisa aqui, senão depois... Vamos lá, cruzando os dedinhos. Vamos lá, mais um brinde. Número 30. Clara Barreto. Aí, Clara, obrigada, Clara. Ô, Clara, já pega aqui. Pega mais um aí pra gente ver quem. Número 38. Nossa! Balança esse sapo aí. Aqui, ó. Oxi. Carla Freitas. A Carla. Aí, mais um. Obrigada, Carla. Obrigada pela Vamos sua ver na presença. Olha lá. Só pra dizer que é um monte de mulher na foto. Ô, Carla, pega pra nós. Chacoalhando, Chacoalha falando aí. que os números estão saindo alto. Sai da casa dos 30. Né? 41. Alicia! Alicia! Olha! Obrigada, Alicia. Ô, Alicia, volta. Eu esqueço. Volta aqui, ó. Pega aqui, enfia a mão lá dentro. Mais um sorteio. Gente, olha. Número 37. Não vale, né? Não, vale sim. Neiva.